Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. E o sachê de hoje é particularmente especial, dos assuntos mais marcantes do século XX. Nós vamos quebrar ou começar a quebrar a lógica capitalista através da Revolução Russa. Bora lá ver? Sempre que a gente fala de uma revolução, nós estamos falando de uma ruptura na história. Ou seja, existe um antes e existe um depois. E para você entender o processo de Revolução Russa, é muito importante que você entenda o que era a Rússia pré-revolucionária antes de você entender o que virou de fato a Rússia / União Soviética, que vai ser uma das grandes potências do século XX. Tá? Primeiro elemento, para você entender a Revolução Russa, você precisa lembrar que, desde o ponto de vista político, o principal antecedente político da Rússia pré-revolucionária era o chamado czarismo. Czarismo numa dinastia conhecida como dinastia Romanov. Ou Romanov, como alguns pronunciam em russo. Minha aula de russo eu particularmente matei, eu não assisti, então não me pergunta exatamente como se pronuncia isso. O fato é, o czarismo é basicamente a monarquia absoluta versão vodka, certo? O czarismo é o antigo regime versão russa, sim? Quando a gente fala de czarismo, nós estamos falando de absolutismo. Então, aqui tem uma primeira questão. Nós estamos falando de absolutismo. Absolutismo que tinha sido a marca lá do antigo regime, lá dos séculos XVI ao século XVIII. Mas a Rússia ainda era uma monarquia absoluta. Inclusive, a ligação com o antigo regime da Rússia é muito forte. Lá no Congresso de Viena do século XIX, a Rússia foi uma das grandes defensoras da restauração. Não é por acaso que Napoleão vira Napoleão inicialmente na Rússia. O início da caminhada rumo ao abismo, nossa, que profundo que eu falei aqui, o início da derrocada de Napoleão Bonaparte se dá na Rússia, certo? A Rússia tinha ligações violentas com o antigo regime e por isso Napoleão pretendia invadir. Aliás, é interessante que esse absolutismo ainda tinha ligações com a Igreja Ortodoxa, Nicolás, onde você quer chegar com isso? Repare a semelhança que há entre isso e a estrutura do antigo regime com a monarquia absoluta ligada ao direito divino dos reis, como era o caso dos Bourbon. Aliás, eu poderia fazer até uma pequena regra de 3 histórica e te dizer que os Romanov estão para a Rússia, assim como os Bourbons estavam para a França. Na estrutura política, na justificativa de uma aliança com uma igreja que legitimava o seu poder e até mesmo o fato de ter um governo que tinha uma fortíssima aliança com a aristocracia rural. Aliança com a aristocracia rural. Nicolás, mas do que você está querendo me falar? Eu quero te falar aqui que essa aristocracia rural, de certa forma, ela tem uma cara de nobreza, certo? A Rússia tem, em pleno século XX, ou no início do século XX, um governo absolutista com ligações com os donos de terra, que era característica do antigo regime, que era característica da Europa entre os séculos XVI e XVIII. Aliás, a Rússia é uma boa prova de como a periodização histórica ela olha para a Europa e uma parte da Europa. Porque se a gente sai das características políticas e chega nos antecedentes econômicos, a gente vai ver 2 grandes marcas da Rússia completamente fora de moda. Primeira característica econômica da Rússia do início do século XX.
A Rússia tinha uma base agrária. E agora vou deixar você ainda mais chocado. Você tem maluco em início do século XX pagando corveia na Rússia. Corveia é um imposto feudal. Corveia é um imposto pago em trabalho, que era uma das marcas da alta Idade Média, lá no século VIII. Nós estamos falando do século XX, certo? Isso já mostra um atraso monumental em relação ao resto da Europa. Mas principalmente, com o perdão do trocadilho quase infame, viver da agricultura da Rússia é basicamente entrar numa fria. Ô professor, mas que engraçadão você. Pensa comigo, você viver da agricultura na Europa em pleno século XX já é uma coisa sobrenatural, certo? A Europa saiu dessa fase industrial no século XVIII, nós estamos no século XX. Aliás, perdão, a Europa entrou na fase industrial no século XVIII, depois de passar por uma fase comercial na Baixa Idade Média. Nós estamos no século XX. E na Rússia você ainda tem uma ligação agrícola. Na Rússia você ainda tem uma ligação com quase uma estrutura feudal. Só que na Rússia, além de tudo, o clima é completamente inóspito para viver na agricultura. Se tem uma coisa que é difícil nessa vida, é viver na agricultura na Rússia. A Rússia é um dos países mais frios que tem, certo? Um dos invernos mais rigorosos que tem na Europa. Então, além de tudo, essa base agrária, ela é insuficiente. A produção de alimentos na Rússia é insuficiente para abastecer a população, tá? Mas para acabar de completar o nosso monstrinho histórico, a Rússia está vivendo nesse momento um período de industrialização. Sabe o que isso significa? Que a Rússia tem uma característica econômica feudal, junto com uma característica econômica da segunda revolução industrial. Até porque a industrialização da Rússia aqui estava voltado para a indústria siderúrgica. O que também, de certa forma, é um problema, porque é indústria pesada, mas não é bem de consumo. Ou seja, ainda não consegue repor a insuficiência de produção. A indústria siderúrgica, apesar de muito moderna no contexto da segunda revolução industrial, ela não gera bem de consumo, ela não gera elementos para o dia a dia. Tudo bem que a máquina da máquina, ela é importantíssima. Mas para essa realidade, configura ainda mais uma situação que a gente poderia dizer que é de atraso econômico. A Rússia era um país economicamente atrasado em relação ao que acontecia no resto da Europa. E se desgraça pouco é bobagem, e nós pensarmos desde o ponto de vista da sociedade, o grande antecedente social, ou os grandes antecedentes sociais da Rússia pré-revolucionária, estão marcados por uma violenta desigualdade social. A Rússia, um país gigantesco, a Rússia, um país de uma dimensão continental, ela tinha esse atraso econômico associado a uma violenta, enorme e absurda desigualdade social, marcada por duas características. Primeiro, a Rússia tinha uma violenta concentração fundiária. Quando eu te falo de concentração fundiária, estou te dizendo que havia muita terra nas mãos de poucas pessoas. Portanto, havia uma riquíssima aristocracia rural. Mas ao mesmo tempo em que havia uma enorme concentração fundiária, a industrialização levava também a um processo de acúmulo de capitais nas mãos de uma burguesia industrial que está nascendo. Burguesia industrial. Que
nesse primeiro momento apresenta uma aliança com o czar. Aliança com o czar. O que isso significa? Que existe um governo autoritário, existe um governo de teor absolutista que favorece as elites econômicas, sejam elas as elites mais urbanas, sejam eles as elites mais rurais. No meio desse cenário, vai nascer em 1898, um partido que vai ser fundamental para a gente entender o processo que vem pela frente. Em 1898 vai nascer o Partido Social Operário Democrático Russo, cuja sigla eu vou colocar aqui PSODE, tá? Chamar de partido é quase um exagero, mas havia um grupo, certo? Com ideias um pouco mais sociais em relação a essa estrutura toda. Perceba que esse Partido Social Operário Democrático Russo, ele tem dois grandes alvos. Ele é contra tanto o czarismo, quanto também se opõe à ideia de desigualdade social. Sim? Ou seja, é contra toda essa estrutura de atraso, de marginalização, de centralização política. Mas dentro do Partido Social Operário Democrático Russo existem duas tendências. E aqui que eu quero deixar bem clara essa palavra. Existem duas tendências. Por que eu estou chamando de tendências? Porque não são dois partidos, são dois grupos, são dois agrupamentos, são duas visões dentro desse Partido Social Operário Democrático Russo. Existe uma tendência mais conservadora e existe uma tendência mais radical. E a gente até poderia aqui traçar um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu na França pré-revolucionária. Ou melhor, dentro da Revolução Francesa, quando nascem contra o absolutismo dois movimentos. Um movimento mais conservador, mais elitista, e um movimento mais radical, mais popular. Essa mesma lógica acontece também dentro do Partido Social Operário Democrático Russo. Tá? Essa tendência mais conservadora vai ser representada pelos chamados mencheviques, enquanto essa tendência mais radical é formada pelos chamados bolcheviques. Tudo bem ou falei russo? Vem cá. Mencheviques e bolcheviques são simplesmente dois grupos dentro desse PSODR, Partido Social Operário Democrático Russo. E em bom russo, menchevique significa a minoria, enquanto bolchevique significa a maioria. Certo? O que é importante que você perceba? Tanto mencheviques quanto bolcheviques têm dois inimigos em comum. Um se chama czar, outro se chama desigualdade social, certo? Porém, bolcheviques e mencheviques têm uma leitura quase que diametralmente oposta em relação à forma como isso deve ser superado. Enquanto os mencheviques
defendiam a ideia de que era necessário um estabelecimento pleno do capitalismo industrial para depois procurar a justiça social. Os bolcheviques já faziam uma leitura um pouco mais radical de que era necessário que os operários tomassem a frente da Rússia. Eu não estou te dizendo que um aqui é de direita e outro aqui é de esquerda. Eu não estou te dizendo que um é capitalista e o outro é marxista. Os dois têm uma tendência à esquerda, mas em formas diferentes. Para os mencheviques, era necessário, primeiro, uma consolidação plena do capitalismo, para depois chegar num governo mais de teor proletário. Já para os bolcheviques, era necessária uma ruptura um pouco mais rápida, uma ruptura um pouco mais abrupta, na qual os proletários chegassem logo de cara ao poder. Perceba aqui a instabilidade, porque você tem o atraso econômico associado à desigualdade social, associado a duas posturas políticas contrárias à ordem vigente. Isso vai começar a se agravar quando a Rússia se envolver sucessivamente em duas guerras. E aqui que vem o grande terror. Se desgraça pouco é bobagem, esse período vai ser marcado por duas guerras. Quais são as duas guerras nas quais a Rússia se envolve? A primeira, a guerra russo-japonesa. 1905 marca a guerra russo-japonesa, uma guerra pelo controle do Oceano Pacífico, uma guerra de fortíssimo teor comercial, na qual a Rússia leva uma surra do Japão. E a Rússia leva uma surra do Japão, o que acelera uma série de movimentos sociais. É por conta da guerra russo-japonesa que a população vai até o Palácio de Inverno do czar reivindicar melhores condições. É na guerra russo-japonesa, ou melhor, por conta da guerra russo-japonesa, que vai acontecer um episódio chamado Domingo Sangrento, no qual a população russa reivindica de forma pacífica melhores condições de vida e a repressão é violentíssima, causando uma grande matança por parte do governo. E aí você que entende tudo de história e curte um rock and roll, esfrega as patinhas e fala: Sor, agora eu se consagro, é aquela música do U2, certo, prof? Não confunda Pires de Oliveira com Pretinho de Azeitona. O Domingo Sangrento do U2 tem a ver com as questões religiosas e separatistas na Irlanda. Esse aqui é outro Domingo Sangrento, em comum, que foi domingo e que foi sangrento, mas não tem nada a ver o milho com a pipoca. Esse Domingo Sangrento, que tem a ver com a guerra russo-japonesa, foi a repressão do governo czarista na figura do Nicolau II em relação a uma reivindicação popular para melhores condições de vida. Sim? Ou seja, começa a aparecer aqui claramente um problema. E o problema é, a Rússia vive uma miséria enorme, se envolve em guerras e quem paga o pato é a população. Até porque a Rússia vai mandar para a guerra o trabalhador. Então, de certa forma, o desabastecimento é ainda mais forte. E aí eu te pergunto, se a Rússia não segurou o tchan de uma guerra contra o Japão, o que você acha que vai acontecer quando a Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial? O que você acha que vai acontecer quando a Rússia se envolver numa guerra da dimensão da Primeira Guerra Mundial? Certo? Eu coloquei as guerras separadinhas aqui, só para que você perceba que a desgraça é toda essa aqui, ó. As guerras são a cerejinha no bolo. Se o negócio já era zoado, se a situação já era de atraso, se a situação já era de miséria, duas guerras só vão dificultar ainda mais o que já era bastante precário. É nesse contexto, é nesse cenário que vamos chegar no ano-chave da Revolução Russa, que é o ano de 1917. Mas por enquanto, o que eu quero que você entenda é: a Revolução Russa é um movimento popular
contra o czarismo e contra a desigualdade social. Mas cuidado, existem duas tendências dentro desse movimento. Uma tendência mais radical e uma tendência mais conservadora, como a gente vai ver no processo revolucionário de 1917. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.